podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Reach down, touch faith. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Beck e esse é mais um episódio do Deboche Emoji Heart. E o bordão de hoje é simples. Quando o bilionário começa a falar em salvar civilização, esconde a carteira e verifica se ainda existe democracia. Porque hoje, meus amigos, a pauta é pesadíssima. O nome do episódio, Silicon Heist. Sim, pesado, desconfortável. Infelizmente, cada dia menos exagerado. Antes de começar, me segue no Spotify, na Backroom Studios, dá aquelas 5 estrelinhas, compartilha esse episódio, porque diferente dos bilionários do Vale do Silício, eu e nós da Backroom ainda precisamos pedir algoritmo, por favor. Bem, os caras têm satélite, empresa militar, fundo de investimento, VC Capital, startup de IA, contratos militares com o governo americano e influência nuclear. Eu tenho ansiedade e um microfone. Então ajuda nós aí. Mas antes da gente falar de Peter Thiel, de Alex Karp, de aceleracionismo, de IA militar, de vigilância, e dessa mistura radioativa entre Big Tech e complexo militar e industrial americano, eu preciso explicar uma coisa. O nome da empresa, Palantir. Se você nunca ouviu falar dela, fica tranquilo. A maioria das pessoas também nunca ouviu. E talvez essa seja justamente o problema. A Palantir, com assento, com uma cadeira no universo, no lore de Tolkien, de The Lord of the Rings, do Senhor dos Anéis, era basicamente uma pedra de visão, um artefato mágico, uma espécie de internet maldita medieval. Você olhava para ela e conseguia enxergar eventos à distância, conseguia obter informação, conseguia basicamente vigiar, conseguia monitorar. Só que tinha um pequeno detalhe aí. Quanto mais alguém usava a Palantir, mais vulnerável essa pessoa ficava à influência do Sauron. O Sauron é o grande vilão no Senhor dos Anéis. Tá? Ou seja, o artefato prometia conhecimento, mas entregava controle. Agora, olha que coisa curiosa, né? Os caras fundaram uma empresa de análise massiva de dados, de vigilância, de guerra algorítmica e a militar, contratos com agência de inteligência americana, e decidiram homenagear justamente o objeto amaldiçoado que corrompia pessoas através da vigilância. Meu irmão, isso não é branding. Isso é um pedido de diagnóstico psiquiátrico premium. É tipo abrir uma empresa farmacêutica, sei lá, chamada Umbrella Corporation, tá ligado? E esperar que ninguém ache isso estranho. E o episódio de hoje basicamente é sobre 3 coisas. 3 coisas que separadas já seriam muito preocupantes. Mas juntas começam a aparecer um roteiro descartado de algum filme estilo Cyberpunk 2077, escrito sobre efeito de cocaína e crise civilizatória. Primeiro, eu queria falar sobre o Peter Thiel, cofundador do PayPal. Quem conhece já sabe que ele é da máfia do PayPal, junto com Elon Musk. É um dos investidores ali lá atrás, quando o Facebook explodiu, saiu de Harvard e já estava na Califórnia, bem no início dos anos ali, 2000 eu acho que era 2005, 2006. Bem, Peter Thiel é um dos homens mais influentes do Vale do Silício. E também um sujeito que, aparentemente, olha para a democracia liberal e pensa, talento demais. Depois, eu quero falar de um outro sujeitinho chamado Alex Karp. Ele é o CEO, ou presidente, da empresa Palantir. Um homem que parece o cruzamento genético entre o professor universitário alemão, vilão da Hydra e alguém que definitivamente fala sozinho no banho. Porque o
manifesto recentemente publicado na internet da Palantir é, é mais pessoal, é do próprio Alex Karp, não parece comunicado corporativo, parece trailer de distopia. E no terceiro bloco, no final, a gente junta tudo isso. Big Tech, IA, vigilância, contratos militares, governos dependentes, soberania digital indo pro caralho e passando a assumir a sua verdadeira cara de hegemonia digital, e bilionários que realmente acreditam que conseguem remodelar a civilização global depois de um colapso institucional no mundo inteiro. Porque talvez, só talvez, o cyberpunk tenha errado uma coisa. A gente achava que as corporações iam substituir os estados. Mas não. Elas resolveram comprar os estados soberanos no carnê. Então, dito isso, vamos falar sobre os homens mais perigosos que a maioria das pessoas nem sabem que efetivamente existem, estão vivos por aí. Vamos começar pelo Peter Thiel. E talvez muita gente ouvindo esse episódio nunca tenha ouvido falar nesse nome. Talvez alguns sim, mas quem não conhece deveria. Porque o Peter Thiel talvez seja um dos homens mais influentes no planeta Terra em 2026. E, ao mesmo tempo, um dos menos conhecidos pelo público comum. Como eu disse, ele foi o cofundador do PayPal, ele foi o primeiro investidor pesado ali de venture capital do Facebook, ele que investiu pesado ali no Mark Zuckerberg, ele já era bilionário, já era sei lá, cara, ele já era rico pra caralho. Ele é a figura central, uma das vozes mais, eu não diria eloquentes, mas mais barulhentas do Vale do Silício. E, principalmente, ele é um dos arquitetos intelectuais desse pseudo-novo casamento entre tecnologia, capital, vigilância e poder estatal. Porque o Vale do Silício, ele mudou. Antigamente, a gente tinha a perspectiva, a visão arquétipa que no Vale do Silício tinha o nerd bilionário que queria vender aplicativo de entrega de comida, de rede social, aplicativo para você postar foto de gatinho, bem, essas merdas por aí. Mas hoje não. Hoje os caras querem controlar a infraestrutura, controlar dados, controlar defesa, controlar guerra, satélite, inteligência artificial e, literalmente, o futuro político da civilização como nós a conhecemos. O nerd deixou de querer construir startup. Agora ele quer construir ou reescrever a história. E aqui começa a parte importante, porque Peter Thiel não é só rico. Tem muito, mas muito rico, burro pra caralho. O planeta tá cheio, tá lotado, já preencheu a cota. Mas tem bilionário que compra foguete, né, para ir para Marte, para, de repente, compensar o total abandono parental, normal nos tempos de hoje, né? Porém, o problema de Thiel é que ele tem um projeto de mundo. E esse projeto de mundo parte de uma ideia perigosíssima, a de que a democracia atrapalha inovação. Sim, porque existe uma corrente ideológica no Vale do Silício que nem é corrente majoritária, mas é, de fato, a mais barulhenta. E isso precisa ser explicado para o público em geral, chamada de maneira mais simplificada de aceleracionismo. Bem, de forma didática, o aceleracionismo basicamente acredita no seguinte: a tecnologia precisa avançar o mais rápido possível, mesmo que isso destrua emprego, mesmo que isso destrua estabilidade social, mesmo que destrua as instituições que levaram séculos a serem formadas e direitos garantidos, mesmo que destrua o próprio pacto democrativo, porra. E não estão nem aí. Porque, segundo essa lógica do aceleracionismo do Vale do Silício, ou também chamada, às vezes, do aceleracionismo de direita, que tem aí como mentor, fundador dessa ideologia, um outro cara que eu não vou tratar tanto no episódio de hoje, mas se chama Nick Land,
Ele tem um livro chamado Dark Enlightenment. O Nick Land, com Dark Enlightenment, ele trata, em português seria o iluminismo das trevas, ou iluminismo sombrio, que faz parte dessa corrente filosófica que é totalmente antidemocrática e neo-reacionária. E aí, junto com ele, tem o Curtis Yarvin, né, o conhecido também na internet como Moldberg, e essa filosofia defende que a sociedade deve ser gerida por uma corporação autoritária, substituindo a democracia por um modelo CEO monarca. É bizarro. É bizarro de aceitar e... Enfim, só estou explicando o que é esse movimento aceleracionista e quem os defende. Porque, segundo essa lógica toda, o colapso faz parte do processo. E é uma seita, é quase uma religião tecnológica. Os caras olham para a crise social como adolescente ANCAP olhando para distopia Mad Max. Não, veja bem, quando tudo quebrar, aí surge a verdadeira inovação. Meu irmão, isso não é teoria política. Isso é coach do apocalipse. E o mais assustador é que essas pessoas têm dinheiro suficiente para transformar delírio ideológico em infraestrutura global. Porque quando um maluco posta besteira na internet, ele ganha 20 likes. Mas quando um bilionário faz isso, ele ganha contrato militar com o Pentágono. E talvez aqui esteja a parte mais sinistra de todas. Porque esses caras não odeiam o caos. Eles acham o caos uma oportunidade. O caos é o meio para o fim. E o fim é o fim da Terra. E o fim da Terra é um meio para eles remodelarem o status quo à sua visão. Peter Thiel e boa parte dessa elite tecnológica burra cresceu lendo ficção científica. Ele leu o Manifesto Cyberpunk. Ele leu fantasia distópica, assim como Elon Musk e uma porrada de outros. E aparentemente entenderam tudo errado. Porque enquanto uma pessoa normal lia essas histórias, ou lê até hoje, e pensa, caralho, isso seria horrível. Um mundo gerado por corporações? Não, cara, não. O meu voto é meu direito, minha liberdade. Eu tenho direito de postar aqui nesse podcast e eu quero isso preservado. Eu não quero que uma empresa diga o que eu posso e o que eu definitivamente não posso fazer. E os tech bros olharam para isso e disseram, talvez aí tenha um modelo interessante de negócios a ser feito. Aí você começa a perceber um padrão. Bilionários comprando bunker, comprando terra isolada, comprando infraestrutura privada, falando em cidades autônomas, falando em substituir o Estado soberano, falando em governança tecnológica. Meu irmão, isso não é mais empreendedorismo. Isso é pré-produção de feudalismo digital. Ou como o Yanis Varoufakis escreveu a obra Tecnofeudalismo, em parte descreve. Eu não concordo com as justificativas apontadas em boa parte da obra do Yanis Varoufakis, mas o Varoufakis, que foi ministro da Grécia durante o pior momento da economia grega, ali durante as Olimpíadas de Atenas e tal, a gente está falando de 2015, 2016, ele tem um ponto muito importante nessa obra que é recente, é best-seller no mundo inteiro. Não tem um aeroporto no mundo que você vá e não encontre ali vendendo no jornaleiro ou na livraria, mini livrariazinha, a obra do Tecnofeudalismo. Vale a pena ler, vale a pena entender, mas com o pé atrás, porque as justificativas que o autor apresenta são muitas das vezes storytelling, né? Não tem pé nem cabeça, a justificativa não é suficiente para defender o argumento, mas a crítica que esses tecnofeudos estão existindo, já existem, aí sim eu concordo com o autor. Mas vamos voltar aqui para eu não digressar muito. O sonho dessa galera aí do aceleracionismo, alt-right, aceleracionismo
de direita, aceleracionismo do Vale do Silício, é, basicamente eles não querem melhorar a democracia. Eles querem superar a democracia. Na cabeça deles, eleição é lenta, o Congresso é lento, o judiciário é lento, debate público é lento, e a tecnologia não pode esperar o povão decidir. Não pode demorar, não pode ficar esperando eleições 4 em 4 anos. Não, é tempo demais, meu irmão. Deixa a minha IA aqui resolver com base no que eu escolho, no que eu demando, quem vai ser o próximo presidente. Acabou. Esse é o papo deles. Olha o nível da parada. E aí entra a grande tragédia contemporânea. A gente ainda acha que essas empresas são empresas de tecnologia, né? São big tech. Não. Elas são estruturas privadas de poder geopolítico, com mais dados que governos possuem, mais capacidade computacional que países médios, como o Brasil, mais influência cultural que universidades tradicionais e renomadas, e muito mais dinheiro que muitos estados soberanos nacionais. E é justamente nesse ponto que entra a Palantir. Porque a Palantir é o momento em que o Vale do Silício parou de fingir que queria só conectar pessoas. Bem, vamos falar de outra figura que aqui entra o Alex Karp. Alex Karp, que é o CEO, presidente da Palantir, e honestamente, toda vez que eu vejo uma entrevista desse homem, eu tenho uma sensação de que ele foi criado em laboratório para interpretar CEO maligno em série da HBO Max. É bizarro. Procurem na internet, procurem no YouTube, Alex, A-L-E-X, Karp é com K, é K-A-R-P, e ele fala muita besteira, mas muita besteira. A última onda dele, junto com Peter Thiel, é a defesa do anticristo. É bizarro, muito bizarro. E é um cara que não fez graduação em TI, ele não é do arquétipo que a gente tem na mente de alguém que é de Big Tech, que fez programação, que estava em Harvard, como o Mark Zuckerberg, e depois saiu da faculdade, não acabou o curso e tal. Não, Alex Karp, ele tem graduação, tem doutorado em filosofia. Você ouviu bem, filosofia. Ele estudou Habermas com Habermas, sacou? Esse é o nível da parada. E ele fala, assim, 1000 abobrinhas. Porque ele fala como quem acredita que está escrevendo o próprio, como se fosse o destino manifesto da civilização global no século XXI. E o pior, talvez ele realmente acredite nisso tudo. Recentemente, a Palantir publicou um manifesto na internet. O Karp publicou o manifesto e está na internet, na forma de e-book, dá para comprar o livro. Vale a pena ler, de novo, não é com o pé atrás, são com os 2 pés atrás, à distância, tipo, ler com uma lupa e com o livro dentro do micro-ondas, assim, porque a parada é ultra radioativa. Mas é importante ler para a gente conhecer o inimigo, conhecer com quem a gente está lidando no século XXI. E dessa obra, desse manifesto, foram resumidos 22 pontos que foram postados lá no Twitter, né, naquele esgoto radioativo que o dono é Elon Musk, e veja como isso já começa errado. A empresa normal, ela lança balancete financeiro, relatório financeiro, produto novo, campanha de marketing. É a ideia da Apple, que lança todo ano, tem um evento, lança o iPhone, tem marketing comercial, blá, 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 que todo mundo já conhece, está farto. Já a Palantir, ela lança manifesto civilizacional. E o conteúdo, meu irmão, o conteúdo parece mistura de geopolítica americana com tecnofeudalismo, messianismo militar e TED Talk de supervilão. Os caras basicamente defendem o fortalecimento militar via inteligência artificial, vigilância, hard power,
que, diferente do soft power, que é tipo think tank, é tipo ONG, ou organização sem fins lucrativos que faz sugestão e se encontra com, sei lá, o STF para combater deepfake e fake news em ano de eleição, isso seria soft power, né? Hard power é você influenciar diretamente as ações do governo, do Congresso e do Judiciário. É você manipular, ou no bom inglês, você rig, você de forma parasitária, você usar do sistema, manipulá-lo a seu favor. Os caras basicamente defendem a superioridade cultural do Ocidente e dizem que o debate ético sobre armas de inteligência artificial é teatral, é mise-en-scène, está em segundo plano, totalmente teatral. Olha o nível do negócio. A empresa que desenvolve tecnologia militar baseada em inteligência artificial acha teatral debater ética sobre inteligência artificial militar. Isso aqui já não é nem para ser um red flag, não é nem para ser uma sirene tocando, sirene vermelha, não é nem para ser um alerta de olha o cataclisma. Isso aqui é a União Soviética inteira hasteada em neon vermelho. E aqui a coisa deixa de ser engraçada. Porque talvez algum ouvinte possa estar pensando, Beck, mas isso aí é papo de bilionário excêntrico. Não, a Palantir não é um podcast, não é fórum de internet, não é o Reddit ou um 4chan da vida, não é grupo de Telegram com maluco libertário, red pill, machismo tóxico. A Palantir oferece a infraestrutura crítica para o desenvolvimento desses sistemas no século XXI. Infraestrutura crítica. Os caras têm contrato com o Pentágono, com a OTAN, com serviços de inteligência não apenas nos Estados Unidos, mas com Israel, com outras superpotências ou potências de grande renome, como o Reino Unido, com a Austrália, com polícia, com a polícia do México, por exemplo, com o Ministério de Defesa de diversos países do mundo e até sistemas de saúde pública. Sim, sistemas de saúde pública. O NHS britânico, o SUS britânico, é um exemplo. Porque aparentemente a distopia cyberpunk decidiu, foda-se a sutileza. A empresa que trabalha com inteligência artificial militar, cadeia de ataque, massive vigilância massiva, análise massiva de dados, integração de inteligência, também quer organizar o teu prontuário médico. Olha a dimensão disso. Os caras mesmos dizem que o trabalho da Palantir é plumbing, ou seja, é encanamento. Eles estão fazendo plumbing, ou seja, eles conectam sistemas que são totalmente dispersos, bases de dados que são totalmente incompatíveis, infraestruturas críticas. E, meu irmão, isso não é uma empresa de software. Isso é um sistema nervoso digital em escala global. E aí vem a pergunta que deveria assustar qualquer democracia minimamente funcional. O que acontece quando uma empresa privada, ideologicamente radicalizada, com contratos militares, começa a controlar a infraestrutura invisível dos estados? Hein? Porque a soberania digital não é só onde o servidor está, é quem processa os dados, é quem integra os sistemas, quem enxerga os padrões e quem consegue, se for necessário, desligar a luz, tirar da tomada. E sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Os caras não estão mais escondendo. E talvez essa seja a principal mudança histórica. Antigamente, a empresa fazia lobby escondido, milionário, influenciava a política nos bastidores. E, de certa forma, ainda é assim em boa parte do mundo, não apenas no Ocidente. Contratos militares vinham, de certa forma, maquiados. Mas agora não. Os caras publicam um manifesto de 22 pontos lá no fadigo Twitter, no que já morreu e não sabe que subiu no telhado o X, o Elon Musk. Manifesto, cara. E nele a Palantir basicamente diz que algumas culturas são superiores. Eu te pergunto, qual você acha que ele se refere? A sua sul-americana, latino-americana,
ou a dele, que se acha numa ideia nietzschiana de super-homem, uma ideia de tipo, eu sou melhor do que os demais, uma ideia quase eugenista, ou pseudo-eugenista, para não falar que é totalmente eugenista, que defende essa ideia de tipo, existem raças que são melhores do que outras. E quando a gente fala raça, obviamente, todo mundo sabe que só existe uma, Homo sapiens, a raça humana. Mas na cabeça deles, raça é diferenciada por cor de pele, da onde você nasceu, quem são seus pais, onde eles nasceram, qual é a cor da íris deles. Tem olho azul? Passou. Tem cabelo loiro? Passou. É branco? É caucasiano? Passou. Não é desse melindró? Bem, para eles, a situação no século XXI é que todo o resto é uma raça inferior. Ademais, a Palantir, basicamente, nesses 22 pontinhos, nesse manifestozinho, nesse panfleto, nesse livreto, diz que o Ocidente precisa recuperar o hard power, a forma de imperar, de efetivamente dizer, mandar, controlar as decisões dos governos das soberanias globais. Eles dizem que a IA militar é inevitável, que não tem como voltar atrás, que o futuro da segurança será algorítmico, que o pluralismo excessivo ele totalmente enfraquece as civilizações. Vou repetir esse último ponto. O pluralismo excessivo. O que quer dizer isso? Se você tem ideias não necessariamente antagônicas, ou seja, contrárias a eles, mas se você tem ideias distintas, se você tem ideias diferentes, você tem uma forma, uma visão de mundo diferente da deles, e se tiver muita gente com várias visões muito diferentes da deles, esse tipo de pensamento, isso que é pluralismo, se isso for excessivo, isso enfraquece a civilização. Em vez de somar, você já ouviu falar no ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma? Para eles, não. É uma cabeça pensa melhor do que todas. É a cabeça deles. Então, meu irmão, isso não parece comunicado de empresa. Isso parece discurso de facção imperial antes de invadir o planeta Terra em Star Wars, em Guerra nas Estrelas. E aí aconteceu uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Até parlamentares britânicos olharam aquilo e disseram: isso aqui parece delírio de supervilão. Meu irmão, quando o político britânico, que sobreviveu à premier britânica, Liz Truss, que durou menos no mandato como primeiro-ministro do Reino Unido que uma alface, isso foi postado online na internet. Quando esses políticos britânicos da House of Commons, Casa dos Comuns, acho que teu manifesto tá, sei lá, tá com uma pitadinha de sal, meio exagerada pro lado maléfico da coisa, talvez, né, só talvez, exista um problema. E aqui entra uma questão importantíssima, porque o Alex Karp adora falar em democracia. Ele ama. Só que é aquela democracia curiosa, onde empresas privadas, militarizadas, acumulam mais capacidade informacional do que os próprios cidadãos. É a democracia que ele quer vender, que ele quer chegar, onde vigilância vira segurança, onde coleta massiva vira eficiência, onde guerra algorítmica vira inevitabilidade histórica. Se torna inevitável essa guerra algorítmica. E onde fica o cidadão comum? O cidadão comum vai lentamente aceitando tudo isso, porque o aplicativo ficou mais rápido, porque talvez o maior truque do tecnofeudalismo moderno não seja o medo, é a conveniência. As pessoas não vão entregar soberania digital sob ameaça inicialmente. Vão entregar porque a interface, o user experience, o aplicativo ficou bonitinho. E é exatamente aqui que a coisa deixa de ser só empresa maluca, porque a Palantir não quer apenas vender software, ela quer ajuda para redefinir como estados enxergam cidadãos. E aqui, encaminhando para o último bloco, a gente chega no verdadeiro problema. Porque o debate não é mais inteligência artificial é perigosa? Isso já foi. A pergunta agora é outra. Quem controla a infraestrutura e quem organiza a realidade como nós a conhecemos?
Porque a Palantir e empresas parecidas não estão só criando ferramenta. Elas estão criando dependência estrutural. Dependência militar, dependência informacional, dependência logística, dependência de inteligência. É a privatização desses setores estratégicos. E os governos começam usando essas empresas para otimizar processos. Depois, para integrar sistemas. Depois, para prever comportamento. Depois, para tomar decisão. E quando percebem, já terceirizaram totalmente o cérebro e a função do Estado. Aquela ideia do Estado enquanto mal necessário foi totalmente privatizada. Porque veja a ironia histórica disso tudo. A democracia liberal passou décadas, não, passou séculos dizendo: nunca concentre poder demais em um soberano. Tivemos os contratualistas, tivemos pessoas com as diferentes abordagens, como Locke, falando sobre a separação, a origem do contrato social, como tivemos Rousseau também explicando a origem do contrato social. Tivemos Montesquieu falando da necessidade da separação de poderes. Nos Estados Unidos, tivemos os federalistas que abordavam de não repetir nos Estados Unidos, enquanto aquele país estava sendo formado, para não repetir a ideia do poder ser concentrado no rei, de buscar lá na Grécia Antiga a noção de democracia, instituir nos Estados Unidos isso. E aí, além da separação de poderes que Montesquieu basicamente inovou, os federalistas colocaram a ideia de checks and balances, a ideia de freios e contrapesos. Mas tudo isso agora está indo para o espaço, porque a noção de nunca concentrar poder demais parece que está sobrevivendo com base de equipamentos hospitalares, já que agora chegou a era digital. E nós, cidadãos, nós entregamos tudo. Nós entregamos os nossos dados, infraestrutura, comunicação, vigilância, mediação social, inteligência computacional para meia dúzia de empresas privadas. Não são 50 corporações, a gente está falando de meia dúzia mesmo. E isso, assim, do ponto de vista tecnológico, é genial, mas é maléfico, é doentio. É absolutamente genial, mas, bizarramente, é o que muita gente ainda acha ou tem a noção que isso é só um pequeno avanço tecnológico. Não. Isso aqui que nós estamos vivenciando é um enorme rearranjo de soberania. Não trata-se mais de discutir apenas que o Brasil deve ter a sua soberania digital, mas no mundo geopolítico de 2026 trata-se com qual facção a gente vai se alinhar a título de hegemonia digital. Vai ser com os americanos ou com os chineses? Então, aqui entra uma reflexão maravilhosa. Imagina se uma empresa brasileira ligada ao Ministério de Defesa brasileiro, com contratos de inteligência, com análise massiva de dados e inteligência artificial militar, imagina se ela operasse dentro dos sistemas públicos americanos. Estou falando do sistema de saúde, do sistema de educação, da infraestrutura digital, de agência reguladora e até do IRS, até a Receita Federal americana. E, além disso, essa empresa brasileira publicasse manifesto dizendo que possui a obrigação afirmativa de defender os interesses geopolíticos do Brasil. Meu irmão, Washington entrava em DEFCON 1 emocional. O Congresso americano teria uns 3 AVCs coletivos, a CNN faria plantão de 72 horas sobre o caso, o FBI já estava grampeando até cafeteria lá na esplanada dos ministérios. Mas quando é uma empresa americana fazendo isso no resto do planeta, em todo o planeta, aí chamam isso de modernização administrativa. Ou seja, aí pode, né? Pode? Eu te pergunto. Você deixou? Você concorda com esses termos e condições? Li e aceito? Next, finish? E isso é muito importante para o Brasil entender.
Porque soberania digital não é só sobre ter uma lei geral de proteção de dados. Não é só ter servidor de tratamento de dados nacional. Não é só sobre ter inteligência artificial pública feito pelo Estado brasileiro e aberta. É sobre capacidade real de controlar infraestrutura crítica. Quem integra os dados? Quem processa? Quem cria os modelos? Quem enxerga os padrões? Quem tem acesso indireto? Quem depende de quem? Porque dependência tecnológica também é dependência política. E dependência política, uma hora, vira submissão estratégica. A história inteira do colonialismo humano basicamente funciona assim, dessa forma. Só muda a ferramenta. Antes era o canhão, agora é a nuvem computacional. E talvez o ponto mais perturbador de todos seja perceber que isso não parece mais ficção científica, porque a fusão entre Big Tech, Estado, inteligência artificial, vigilância massiva, defesa privatizada, dados compartilhados entre meia dúzia de empresas privadas, infraestrutura crítica terceirizada, tudo isso já aconteceu. A única coisa que ainda está sendo discutido é quem manda em quem. É a empresa que manda no Estado americano, no governo Trump, ou é o Estado soberano que manda na empresa? O Estado que controla as corporações, ou são as corporações que estão lentamente se tornando o sistema operacional dos Estados, hein? Porque hoje, cada crise acelera esse processo. Pandemia, vem mais vigilância. Guerra, mais integração militar tecnológica. Terrorismo, mais monitoramento. Caos social, mais inteligência artificial preditiva. Tudo sempre empurra na mesma direção. A centralização computacional do poder. E talvez seja isso que Peter Thiel, Alex Karp e essa elite aceleracionista realmente entendam. O colapso não é necessariamente um problema para eles. O colapso é oportunidade de reorganização. Porque sociedades assustadas aceitam basicamente qualquer coisa. Aceitam vigilância por causa do medo. Aceitam exceção por causa do medo. Aceitam militarização por causa do medo. Aceitam perda de privacidade por causa do medo. Aceitam automação decisória por causa do medo. E tudo isso travestido sob o nome de segurança. Aceitam até abrir mão da própria autonomia, desde que alguém prometa estabilidade. Segurança vira uma palavra marqueteira. E aí, quase sem perceber, a democracia continua existindo, mas só como estética, como teatro, como algo mise-en-scène, que está lá no fundo do palco. Como um aplicativo, como uma interface gráfica bonitinho, como um user experience, uma experiência de usuário de navegação que é legalzinha de funcionar, mas não opera no back-end, no código, não funciona. Aquilo é só um monte de GIF, aquilo é só um monte de meme, aquilo é um monte de fotinho bonitinha de gatinho. Você, ouvinte, você ainda vota, você ainda comenta, você tem liberdade de expressão, você ainda pode, se quiser, postar emoji indignado, você ainda pode participar do processo. Porém, as decisões estruturais, essas já estão sendo mediadas por sistemas que ninguém elegeu, que ninguém auditou direito e ninguém consegue desligar. E, honestamente, talvez esse seja o verdadeiro medo do século XXI. Não a inteligência artificial enlouquecer de vez, mas que ela venha funcionar exatamente como os donos dela a querem. E talvez o mais assustador disso tudo não seja nem a existência da empresa da Palantir. Não seja o Peter Thiel, não seja o Alex Karp, ou a inteligência artificial militar, não seja a vigilância algorítmica massiva em escala global. O mais assustador
é perceber que o modelo deles funciona, opera e está 24 horas por dia tratando os nossos dados. Porque toda a sociedade em crise começa a desejar eficiência acima de liberdade. E aí nasce o pacto faustiano moderno. Para quem não leu Fausto, Fausto é um conto, é um livreto, cento e poucas páginas, é antigo. Fausto, que é a magnum opus, é a obra-prima, né? A obra mais conhecida de Goethe. Ele narra a história de um sábio que estava frustrado pelos limites do conhecimento e ele, desesperado, ele faz um pacto demoníaco, ele faz um pacto com um demônio chamado Mefistófeles. E aí ele dá o poder, magia, prazeres, né, terrenos, digamos assim, em troca da alma do Fausto após a morte dele. Né? A obra aborda esse eterno conflito de insatisfação humana e a busca pelo absoluto e também, é claro, as consequências de trocar a ética pelo poder. E o motivo que eu trago essa ideia do nascimento de um novo pacto faustiano moderno é porque quando os Estados soberanos, que levaram 3 séculos, com milhões de pessoas e derramamento de sangue, como foi a Revolução Francesa, para a obtenção de direitos, centenas de protestos ao longo da história moderna, contemporânea, no mundo, nesses séculos, para a busca de direitos sociais, por exemplo, o direito do voto às mulheres, de igualdade, de condições que ainda, de fato, não existem entre gêneros. Todos esses direitos, por mais que eles estejam no papel, ou seja, eles estão positivados, eles não são eficazes, eles não são plenos. Mas mesmo eles não sendo plenos, a gente precisa continuar a lutar por eles. Mas o que nós estamos vendo aqui é que estados soberanos estão terceirizando a sua função de mal necessário. E, nesse sentido, o nascituro desse pacto faustiano moderno. Basicamente, me entrega segurança e eu aceito ser monitorado. Me entrega estabilidade, entre aspas, bem fortes, e eu aceito automação. Me entrega conveniência, de novo, entre aspas, bem fortes, pode riscar embaixo conveniência 3 vezes, se quiser. Me entrega a conveniência e eu te entrego a minha soberania. E aqui nós chegamos em 2 cenários possíveis. O cenário ruim, que é governos democráticos virarem departamentos terceirizados de infraestrutura tecnológica privada, estados dependentes, políticas públicas dependentes, defesa dependente, dados dependentes. Uma democracia gerenciada por dashboard, por Power BI. Quem é da tecnologia, quem trabalha com data science vai sacar a piadoca horrível. Mas pior do que essa piadoca, tem outro cenário que é bem pior que esse cenário ruim que eu acabei de descrever. É a população começar a pedir isso. Porque aí, meu irmão, acabou. É game over. Porque quando as pessoas passam a desejar vigilância, controle e automação decisória, em troca de sensaçãozinha de estabilidade, o autoritarismo deixa de precisar de imposição. Ele passa a funcionar por assinatura mensal. O problema não é existir um Sauron, um vilão do Senhor dos Anéis. O problema é metade do planeta querer assinar o plano premium dele. Talvez, só talvez, já ainda exista tempo para regular isso tudo, para limitar, ao menos, para desacelerar, frear tudo isso, para criar mecanismos reais de soberania digital, para impedir que a infraestrutura crítica fique conectada e concentrada nas mãos de empresas que enxergam democracia como obstáculo operacional. Talvez. Ou talvez já tenha passado, porque empresas como a Palantir não estão esperando autorização democrática. Elas estão tentando redefinir o significado
do que é governar na era algorítmica. E, honestamente, talvez o cyberpunk tenha errado uma coisa fundamental. A gente imaginava megacorporações destruindo governos pela força. Mas não. Elas descobriram algo muito mais eficiente. Elas descobriram como virar indispensáveis. E aí, quando ninguém mais consegue desligar o sistema, quem controla o sistema começa lentamente a controlar e modular a realidade. Porque em Senhor dos Anéis, quem olhava demais para Palantir, para a pedra mágica, acabava deixando alguma coisa olhar de volta. Bem, esse foi o Deboche Mode Hard, eu sou o Beck, e lembra, o problema não é quando a máquina pensa, é quando os donos dela começam a pensar que são deuses. É isso e até a próxima.